Obrigado, Lara, por me avisar. Só de ver o seu perfil ali, eu já lembrei que eu tinha que gravar, já associei o seu rosto à gravação das aulas. Então, muito obrigado mais uma vez. Por Pelo nada, eu apoio. ia falar, tava só esperando o assunto terminar. Mas aí você lembrou? Não, bacana, te agradeço mesmo, só de ter visto, ver ali os perfis ali, eu já conto com o rosto de cada um, já me traz uma memória, né? E o seu é que eu tenho que gravar as aulas. Muito obrigado. Pessoal, formalmente agora, gravando a aula, né? Vamos dar início, porque hoje o conteúdo teórico é extenso e eu preciso avançar para na semana que vem a gente conseguir cumprir aí o nosso programa, beleza? Muito boa tarde a todos, uma grande alegria, será sempre um prazer estar aqui trabalhando com essa turma do Primeiro Eletrotécnica. Como eu disse, a turma que está mais participando das aulas desse semestre, a turma que mais tem interagido, continue assim, né, sigam em frente, nosso futuro certamente será elétrico, e hoje, né, dando sequência, nós vamos tratar dos condutores em equilíbrio eletrostático, né, ou dos corpos, enfim, em equilíbrio eletrostático. Tentar entender um pouco melhor do que é isso. Nós vimos nas duas últimas semanas tudo sobre trabalho elétrico, potencial elétrico, campo elétrico uniforme, né? Tem aquele slide lá que faz um resumão das várias equações que nós vimos até o momento, e nós vamos dar seguimento, né, a esse assunto. Nós não vamos parar com ele, muito pelo contrário, eu vou começar a aplicar agora dentro de algumas coisas interessantes que nós temos na nossa área, né? Uma das mais interessantes, sem dúvida, que nós vemos de aplicação da eletrostática é com relação ao equilíbrio eletrostático e os benefícios que eu posso obter a partir desses conceitos, que vocês vão entender aqui melhor na aula de hoje, tá? Outra aplicação muito bacana que nós temos é justamente a aplicação da eletrostática para o uso dos capacitores, né, que nós vamos ver já, eu acho, a partir da semana que vem. Nós vamos tratar já dos capacitores, que tem tudo a ver com a eletrostática e muitas, infinitas aí, aplicações no nosso dia a dia. Tá? Então, o bom, nesse momento, que agora, aí, até o final desse segundo bimestre, basicamente nós vamos ver aplicações dos conceitos que nós trabalhamos até então. Né? Isso é bom, porque a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente, de certa forma, já aprendeu, né? Talvez aí a duras penas durante a teoria. Tem mais alguém chegando aí? É a nossa amiga Josiara, muito bem-vinda. Tá? Então, nós estamos falando, começando a parte teórica aqui, tá, Josiara? Falando sobre aí as aplicações da eletrostática para o nosso dia a dia, beleza? Bom, a primeira parte da aula de hoje, de certa forma, eu já trabalhei com vocês no primeiro bimestre e no início do segundo também, que tem a ver com descargas atmosféricas, tem a ver com os raios. Eu gosto muito de usar esses conceitos de descargas elétricas para explicar o fundamento da eletrostática lá no primeiro bimestre, a nível atômico. Né? Porque se vocês conseguirem entender o que acontece em um átomo, vocês conseguem entender o que acontece em uma descarga elétrica de um raio, né, sobre o solo da Terra. O princípio é o mesmo. Muda, claro, a escala, né? Muda a magnitude do evento, mas o princípio teórico é o mesmo. Né? Então, quando a gente começa a explicar, como eu já falei bastante sobre essa questão de descargas elétricas, só para frisar, que acho que eu não mostrei lá, deixa eu colocar o meu laser aqui, as camadas aí que nós temos da atmosfera da Terra, né? Não sei se vocês sabem, nós temos várias camadas aí de ar atmosférico que nós chamamos, primeiro, a mais próxima da superfície da Terra, que é a troposfera, que é justamente onde acontecem aí essas descargas elétricas entre nuvem e solo. Né? Então, quando a gente começa a estudar descarga elétrica e tudo mais, as nuvens se formam aqui, ó, nessa camada, onde tem os efeitos climáticos, né? A gente consegue perceber as mudanças climáticas do planeta, aonde normalmente ali a zona, a região onde os aviões fazem o seu deslocamento, na faixa aí de 10 quilômetros, tá, pessoal? 10 mil metros. Acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que a troposfera vai até 17 quilômetros. Entre 10 e 17 quilômetros a partir da superfície, de altura, né, óbvio. A partir da superfície da Terra. Então, a camada que a gente mais interage aí é a troposfera, onde justamente se formam esses efeitos das nuvens carregadas e as descargas elétricas entre nuvem e solo. A camada de ozônio está logo aqui em cima da troposfera, já na estratosfera, né, onde tem a camada de ozônio. Depois continua aí a mesosfera, onde acontecem aquelas chuvas de meteoros, as coisas malucas lá. Termosfera, exosfera, e aí as viagens vão onde estão os satélites, estão aí na termosfera. Então aí é um mundo à parte, né? Alguns alunos se interessam muito
por esse conteúdo, basta pesquisar na internet, aí vocês vão ver que quanto mais vocês estudarem essas camadas aqui, isso tem a ver com eletricidade, isso tem a ver... Opa! Entrou mais um aí. Isso tem a ver, inclusive, com o magnetismo, que nós vamos estudar no terceiro e quarto bimestre, tem a ver com a eletrostática, que nós estamos estudando aqui, tem a ver com íons. Então, essas camadas aqui são bem interessantes. Fica aí, né, a dica para quem quer ir além, né, ir um pouco além e estudar um pouco esses assuntos aí, ok? Nós temos algumas camadas aqui para cima, tudo é esfera, né, acho que vem do mesmo princípio da atmosfera, né, vem a ver com a eletrosfera que nós vimos, né, qual era a besta, qual era o bicho-papão da eletricidade, que eu cheguei a fazer essa piada lá no início, não me recordo bem, mas acho que eu não perguntei qual que era o bicho-papão da eletricidade? Cheguei a fazer essa pergunta? Perguntou, você falou. Isso, e da mesma forma que nós temos camadas acima da Terra, nós temos algumas camadas também dentro da Terra, né? Existe, aqui, alguns afirmam, né, que aqui dentro da Terra existe o inferno, né? Que alguns chamam de sogrosfera, né? Ou de patroosfera, alguma coisa assim, mas é só uma piada para descontrair aí, né? O outro nome dado às camadas acima da superfície, mas tem camadas também no interior da superfície que recebem essa brincadeira. Como aqui eu acho que ninguém ainda é casado, vocês não vão entender muito bem a sogrosfera, mas um dia tenho certeza que vocês lembrarão dessa aula, né? E falam assim, poxa, o professor avisou, né? Haveriam camadas muito mais profundas, né? Para dentro da Terra, onde habitam ali aqueles seres misteriosos que são as sogras. Brincadeira, pessoal. Claro que isso aqui é uma diversão, uma brincadeira, só para descontrair um pouco com vocês aí. Cadê o chat aqui? Pessoal, não estou lendo o chat aí, qualquer coisa a Lara me avisa, ok? Bom, tudo isso para dizer que as descargas acontecem aqui, né, da troposfera em direção ao solo. Já falamos bastante sobre esse assunto, sobre esse acúmulo de cargas negativas, né, que ficam nas nuvens, e uma das teorias mais aceitas hoje em dia, teorias porque esse assunto está sendo desenvolvido até hoje, e pode ser uma linha de estudo dos senhores, né? Quem quiser fazer doutorado, PhD aí nessa área, é fantástico, né? Está sendo muito desenvolvido. Tem estudos recentes muito bacanas, tecnologias para se identificar a presença de formação de nuvens carregadas, né? Para onde vai ter descargas mais intensas, menos intensas. Então, hoje nós já temos sistemas avançados aí de informática que conseguem, com precisão, determinar onde vai acontecer a maior incidência de raios, né? A magnitude desses raios, se são perigosos ou não. Isso tudo ajuda nas mais difíceis tipos de empresas que nós temos. Só contando um caso rapidinho aqui, eu trabalhei na ArcelorMittal lá em Vitória, né? Espírito Santo. E lá nós tínhamos um serviço de assinatura, isso, quer dizer, já faz 10 anos, né? 10 anos atrás. Hoje já está mais sofisticado ainda. Mas há 10 anos atrás nós já tínhamos um serviço de assinatura de previsão climática que com precisão avisava, dava alarmes de risco, né, de tempestades de grande intensidade, de descargas atmosféricas de grande intensidade. Isso era importante para nós, era um sistema pioneiro na época, que a gente assinou, comprou, né, esse serviço, que nós tínhamos 6 centrais termoelétricas dentro da usina. Então, nós produzíamos toda a nossa energia e ainda vendíamos energia para a Excelsa, que é a concessionária de energia lá do Espírito Santo. Né? Então, nós tínhamos um sistema de energia, um sistema de potência muito grande, muito forte. E quando aconteciam essas descargas elétricas, afetavam muito o nosso sistema de geração de energia e a produção da usina como um todo. Né? Nós tínhamos muitas linhas de 138 kV, muitas subestações de energia. Então, as descargas elétricas... uma linha saía fora de operação, a gente desconectava da concessionária, trabalhava de forma ilhada, isolada, que a gente falava, mas a produção tinha que ser restrita por conta disso. Né? Então, às vezes, pasmem, a gente separava da concessionária, porque a gente sabia que haveria chance de ter algum problema lá na concessionária. Então, para a gente não ser afetado por tabela, né, era melhor separar da concessionária por um tempo, trabalhar isolado, ainda com restrição operacional, mas trabalhar isolado, quando tudo acalmasse, nós conectávamos novamente à concessionária. Tudo isso era possível graças a um sistema de proteção, né, de subestações que nós tínhamos, mas alguns alarmes também do sistema meteorológico. Né? Então, se vinha uma tempestade se formando, ou haveria possibilidade de umas descargas elétricas muito intensas na região ali da usina, a gente ficava sabendo com antecedência, se preparava, mobilizava a equipe, criava uma estratégia.
né? Então isso é muito bom para o negócio, né? Então olha a importância de se estudar esses fenômenos aí, né? De saber com antecedência quando uma tempestade está se formando e tudo mais. Nós vimos isso muito claramente essa semana também, semana passada, quando esse alerta de frio, não sei se vocês tomaram conhecimento, né? Mas como que foi divulgado? Eu nunca vi uma divulgação tão grande sobre esses alertas de frio intenso, de massa de frio intenso que está se aproximando sobre o Brasil, sobre o Sul, parte do Sudeste, enfim, né? Os sistemas têm evoluído, né? Os estudos têm evoluído, e os cientistas, os pesquisadores, né? O pessoal da nossa área contribui muito para isso, entender esses fenômenos, a gente ajuda muito nesse sentido, tá? Então, quem gostar dessa área aí, é uma excelente linha de pesquisa para seguir adiante, né? Então, conforme a tecnologia está avançando, uma onda de frio dessa que nós estamos vivendo, se fosse há 20 anos atrás, a gente simplesmente ia ver o frio chegando, sentir o frio, tudo certo, acabou, né? Hoje, você vê né, vai chegar às 2 horas da manhã, na madrugada de quinta para sexta, na região tal. Então, percebe-se que a evolução desses estudos climáticos aí, beleza? Dúvidas? E para nós, o que importa aqui nesse capítulo de hoje, nessa aula de hoje, é sobre o que eu faço com isso. Nós já entendemos, de certa forma, em detalhes, a formação da descarga elétrica, a formação do raio. Então, como é que eu posso me prevenir? Como é que eu posso trabalhar para ter sucesso, né, ao receber uma descarga elétrica? Será que isso é possível, né? Será que eu consigo? Eu não. Eu, quanto ser humano, não. Mas será que uma estrutura, um prédio, né, uma cidade, um sítio, uma fazenda, consegue se preparar para receber descargas elétricas de forma a evitar acidentes, de forma a evitar prejuízos, de forma a evitar morte de animal, de pessoas, né? Queima de equipamentos? Como é que a gente faz isso? Né? Uma das formas mais comuns e mais usuais de a gente se preparar é através aqui, ó, dos para-raios. Então, todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Os para-raios. Existem para-raios de rede de distribuição de energia, que não é o foco aqui agora. No terceiro ano, vocês vão ver isso em detalhes, né, sobre os equipamentos para-raios de transmissão de energia, de subestações, de rede de distribuição, que são diferentes desses para-raios aqui. Ó. Aqui nada mais é do que simplesmente um captor. O que é um captor? Esse dispositivo aqui, pontiagudo, tá vendo? Cheio de pontas, que ele fica monitorando, não, aliás, né? Ele está lá no ambiente. E nós vamos ver que as descargas elétricas, elas têm preferências por pontas, que nós inclusive chamamos de poder das pontas. Tudo que é pontiagudo, ali nós temos uma concentração maior do campo elétrico, uma ionização do ar ao seu redor, onde tem essas pontas aqui, o ar se ioniza com mais intensidade, e isso pode ser um chamariz, digamos assim, para o raio, né? Vocês lembram daquele, como é que chama, do John Travolta, que ele atritava os pés no tapete, aquela animação, e colocava o dedo apontado para a maçaneta da porta. À medida que ele ia aproximando, a faísca, né, a descarga, acontecia pela ponta dos dedos em direção à maçaneta da porta. Lembram disso? Quem se lembra aí? Eu lembro. Eu lembro. Eu tenho uma pergunta sobre o para-raio. Pode perguntar. Por que ele tem, assim, vários pontinhos? Por quê? Uma boa pergunta, né? Quem se lembra daquele John Travolta vai ver que as descargas saíam pela ponta dos dedos. Isso não foi por acaso, isso não foi porque o programador ali decidiu sair pelo dedo, né? Porque normalmente nós vamos ver, dependendo do seu nariz, né, do nariz de vocês, se for um nariz muito empinado, pode até sair pela ponta do nariz de vocês. Se for muito fino, muito empinado, como de algumas meninas aí, né, naquele narizão empinadão lá, você pode, inclusive, sair uma faísca pelo seu nariz. Aonde tem ponta, acontece uma ionização ao redor. A densidade de campo elétrico ela é maior, vou explicar isso com mais detalhes à frente, mas para agora aqui, aonde tem pontas, é aonde você consegue ter uma descarga, uma saída de descarga elétrica, porque eu tenho uma intensidade do campo elétrico maior. Se a intensidade do campo é maior, eu consigo vencer a rigidez dielétrica entre nuvem e solo. Lembra? Então, primeiro, essas regiões pontiagudas são colocadas aqui no alto de altos edifícios. Para quê? Obviamente, para chegar mais perto da nuvem, né? Quanto mais perto da nuvem eu tiver,
maior a chance de eu receber uma descarga elétrica, ok? E quanto mais pontiagudo você for, maior a chance de você receber uma descarga elétrica também, né? Então, a descarga elétrica, um arco elétrico, ele se forma entre uma região pontiaguda e a outra parte que está eletrizada, outra parte que está energizada. Se eu tiver uma região plana assim, ó, acontece? Até acontece. Se for plano, uma placa paralela, até acontece. Mas nas quinas dessa placa, nas pontas, onde eu tenho o maior campo elétrico ali naquela região, é onde normalmente ali favorece o rompimento da rigidez elétrica do ar e é onde o raio ele costuma aqui, ó, atingir. Então aqui em cima a gente não consegue ver, mas em cima dessa torre aqui do para-raio tem esse dispositivo aqui, ó, que é comumente chamado como para-raios tipo Franklin, né, em homenagem ao Benjamin Franklin, que desenvolveu o primeiro para-raios, digamos assim, rudimentar, né, com feito de pontas também, para poder conseguir, entre aspas, tá, pessoal, chamar os raios. Ele não chama, né, ele não manda recado, não manda zap, nada disso, mas ele é a região mais propícia a receber o raio. Nós vamos ver isso também quando a gente está no campo de futebol, plano, gramado, bonitinho, né, sem árvore nenhuma por perto. Se você estiver lá em pé no campo de futebol, como já aconteceu com vários treinadores, inclusive com o Tele Santana, não sei se vocês se recordam, a chance de um raio atingir você que está em pé no campo de futebol é muito maior, porque a sua cabeça ali, né, vai ser a região pontiaguda mais próxima da nuvem, onde o raio vai enxergar. Né? Então é engraçado quando o raio sai, ele consegue vencer, tem um campo elétrico suficiente, volts por metro, lembra? 300 mil volts por metro, não, 30 mil volts por metro, sei lá, agora eu esqueci, 300 mil, 30 mil, estou em dúvida. Entre a rigidez elétrica do ar, para romper, ele vai olhando para baixo, ele vai descendo todo torto. Aonde ele encontra regiões mais fáceis de atingir o solo, é onde ele vai. Então, num campo de futebol, se você estiver em pé, né, você vai ser a ponta, a sua cabeça é a ponta por onde ele vai descer. Se você estiver em pé, na beira de um rio, segurando a varinha de pescar bem pontiaguda, você ajudou mais ainda o trabalho do raio. Se tiver com guarda-chuva, pontiagudo para cima, né, com bastão, alguma coisa para cima, quanto mais algo fino, pontiagudo e alto você tiver, mais fácil se torna a vida da descida do raio que nós falamos. Né? Lembrando, tem um detalhe aqui interessante, que nós estamos vendo aqui, esse dispositivo aqui, o para-raios, ele quer direcionar as descargas elétricas para a Terra, né? E essa descarga pode ter milhares de amperes, quiloamperes. O que é um ampere? Vocês estão vendo em circuitos, já viram, acho que com bastante detalhes, que o ampere tem tudo a ver com a gente aqui, ó. Ele é a quantidade de carga elétrica Q em coulombs, cargas elétricas, que passa em determinado intervalo de tempo T. Então, passou aqui, desceu aqui, ó, 30 mil amperes por segundo, né? 300 mil amperes por segundo, passou aqui no raio. Isso eu consigo calcular isso como corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento de coulombs, movimento de cargas elétricas em determinado tempo. Então, se eu conseguisse ver um condutor, um pedaço de fio que está levando corrente para uma lâmpada, se pudesse examinar lá dentro dele e ver, está passando aqui, ó, 1 coulomb por segundo. A unidade é coulomb por segundo. 1 coulomb de carga elétrica a cada segundo acontece a transferência de 1 coulomb de carga. Isso é 1 ampere. Então, se estou vendo no fio lá passando, está tendo um movimento aqui, um deslocamento de 1 coulomb a cada 1 segundo. 1 coulomb aqui em cima, dividido por 1 segundo, é igual a 1 ampere. Então, o que é 1 ampere? 1 coulomb a cada segundo. O que é 10? São 10 amperes. São 10 coulombs de carga sendo movimentada, deslocada a cada segundo. Mas quando é que a carga se movimenta? Vamos puxar na memória. A carga se movimenta quando eu tenho a presença de um campo elétrico, quando eu tenho uma diferença de potencial, acontece a ação de uma força elétrica que pega a carga do ponto A, leva para um ponto B. Então, se a quantidade de cargas que estão saindo de A em direção a B por exemplo, 2 coulombs de carga a cada 1 segundo, eu tenho 2 amperes de corrente. 2 coulombs dividido por 1 segundo é igual a 2 amperes. Então, olha como é que tem tudo a ver circuitos com eletrostática, com eletromagnético. Ok? Dúvidas? Não? Não.
Bom, então vamos seguindo aqui, que só para entender, eu vou explicar melhor esse poder das pontas mais à frente, só para entender que eu consigo fazer a associação completa de amperes, de corrente que passa no circuito, carga sobre tempo. Professor, uma dúvida que vocês podem ter. Professor, numa descarga elétrica de um raio, acontece a descarga até a nuvem se tornar neutra, né? Neutralizou, atingiu o mesmo potencial da Terra, a DDP zerou, a descarga elétrica vai cessar. Bacana? No circuito, não é assim. No circuito que vocês estão vendo, eu quero acender uma lâmpada do teto aí. Eu ligo o interruptor, a lâmpada vai continuar acesa. A corrente vai continuar circulando. Né? Diferente do raio que acaba. Né? O raio acontece lá em frações de microsegundos, extremamente rápido a descarga de um raio. Né? Está longe de atingir 1 segundo, muito menor do que 1 segundo. Mas a lâmpada vai ficar acesa aqui 2 horas, 10 horas, o dia inteiro, se eu quiser. Então, por que as cargas não acabam? Né? No raio, as cargas acabam. A DDP cessa. Né? Na lâmpada, isso não acontece. Fica lá o dia inteiro aberto. Se eu quiser deixar, eu deixo a lâmpada aí a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro aberto, para sempre acesa. Né? Um interruptor acionado, a lâmpada vai continuar acesa até ela queimar. Por que tem essa diferença? Porque as cargas não acabam. Né? Porque no circuito de casa, talvez você já tenha essa resposta, no circuito de uma casa, eu tenho um gerador por trás, eu tenho uma fonte que está mandando ali, ó, quantos coulombs por segundo a lâmpada necessitar para ficar acesa. Quantos amperes? Coulombs por segundo é ampere. Então, tem uma fonte que é a CEMIG, que tem uma usina de Itaipu, a usina de Furnas, a usina aqui de Marmelos. Tem uma fonte por trás que está suprindo, garantindo que entre os terminais de uma lâmpada sempre vai haver 127 volts de DDP. Esse DDP não vai a zero. Se for a zero, a corrente vai a zero. Sempre vai manter ali essa DDP em 127 volts e, portanto, essa fonte está jogando sem parar coulombs pelo condutor passando pela lâmpada. Mas não vai acabar nunca? Não, só se der blackout na CEMIG. Só se der blackout no sistema brasileiro. É uma fonte, entre aspas, inesgotável enquanto as usinas geradoras estiverem ativas, funcionando, o sistema estiver funcionando. Diferente de uma pilha, de uma bateria, de um raio. A bateria de um carro, né, ela vai manter os coulombs circulando, 2 coulombs por segundo, que são 2 amperes. Ela vai manter 2 coulombs passando na fiação a cada segundo, enquanto tiver energia química dentro da bateria. À medida que eu esgotar a bateria, a energia química que tem lá dentro, essa conversão que ela faz em energia elétrica, eu esgotei, eu não consigo mais manter 2 coulombs por segundo. Eu não consigo mais manter 2 amperes funcionando no circuito. Eu não consigo mais manter 12 volts saindo da bateria. Porque esgotou, acabou. É uma fonte que se esgota. Acabou. Ou eu recarrego, ou troco uma para outra. Diferente do nosso sistema elétrico, que as usinas, né, enquanto tiver água, enquanto tiver vapor sendo produzido, enquanto tiver vento, enquanto tiver sol, enfim, né, enquanto tiver as usinas funcionando, eu vou ter energia disponível na minha tomada. Conseguiram entender? Sim ou não? Sim. Sim. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. O para-raio tem que ser feito de material especial assim para poder aguentar essa corrente? Sem dúvida, sem dúvida. Ele tem que ser feito de uma liga metálica, né, resistente e para suportar, porque é muita energia numa fração de segundo. Nem um segundo fração de segundo. Então, para ele não derreter, para ele não queimar, para ele não desgastar. Eu não sei se eu escrevi aqui à frente, vou ver se eu acho aqui. Eu coloquei a liga que ele é feito. Ele tem uma liga metálica específica que normalmente ele é construído para suportar tamanha força da descarga. Ainda assim, quando a gente vê um para-raio muito usado, né, por muitos anos já em cima de um lugar como esse daqui, ele está meio danificadinho, as pontas já comeu um pedacinho, ele vai sendo corroído pelas descargas elétricas, né? Claro que ele dura bastante, mas você vai ver que ele vai ficando desgastado, se eu posso falar assim. Ele vai sofrendo desgaste a cada descarga que ele recebe, né? Então, quando eu pergunto assim, um raio pode cair no mesmo lugar 2 vezes? O que vocês acham? Pode. Pode. Aí? Pode. E mais, eu diria que se você tiver as condições ideais, ele vai querer cair 2 vezes no mesmo lugar. 2, 3, 10 mil
né? Se eu tiver olha só, esse edifício, olha quão alto ele está, olha, tem um para-raios aqui na ponta. É óbvio que uma tempestade, umas nuvens carregadas que se formar sobre essa região, o raio vai querer cair aqui, e vai cair não uma vez, não, 2, 10, 100, 1000, né? Se tiver um prédio baixinho aqui do lado tem uma casa de um andar. Você acha que o raio vai rasgar o ar aqui, ó? A rigidez elétrica do ar que é gigante, acho que é 300 mil volts por metro, 30 mil volts por metro, até chegar na casa? O raio não é trouxa, né? Trouxa é a gente que é bobo. O raio é esperto. Ele prefere atingir aqui. E aí, detalhe, para terminar esse assunto, detalhe que o raio ele vai querer atingir, e aí, se eu tiver só isso aqui lá em cima, não produz nada de efeito. Eu tenho que ter isso. Tá vendo que tem uma cordoalha de cobre aqui saindo do para-raios? Tem uma cordoalha de cobre que vai sair dele, vai descer pelo lado, de preferência externo do edifício, até chegar no solo. Não acaba aí, não. No solo, ainda tem que aterrar, botar haste de aterramento para levar esse raio lá para as profundezas da Terra. Então, professor, só para terminar, um sistema de para-raios, a gente costuma falar que é dividido em 3 partes fundamentais. Captor, eu tenho que captar o raio, uso os para-raios, por exemplo, tipo flank. Captei. Se eu captar o raio, captei, e segurar aí dentro de mim, eu explodo. O prédio não aguenta, explode. Eu tenho que captar. Segundo passo, conduzir isso lá até chegar ao solo. Captei, conduzi. Não acabou aí, não. Eu tenho que garantir que ele vai lá para as profundezas da Terra. Tem que aterrar. Então, ó, captar o raio, conduzir o raio e aterrar o raio. Isso é um sistema de proteção contra raios. Esses 3 elementos, claro, não é simples assim, tem outras considerações, mas é um ponto de partida para projetos de proteção contra descargas elétricas, né? Captação, condução e aterramento. Tem casos que a própria estrutura, e não são raros os casos, pelo contrário, são bem frequentes, a própria estrutura de alvenaria do prédio, ele faz a condução. Por quê? Porque a estrutura de alvenaria é feita basicamente de concreto, cimento, que é um bom condutor, tá? Bom condutor, assim, não é um condutor de energia, mas não é um isolante, porque fala, isolante. Não, o concreto ele conduz bem a energia, tá? Mais do que o solo, inclusive. O concreto conduz a energia muito melhor do que o solo. Concreto, e dentro do concreto tem aço. É a ferragem, a estrutura do prédio. Então, olha só, a própria estrutura de alvenaria da sua casa, do seu prédio, da escola, já é, por si só, um bom condutor dos raios, porque é feito de concreto, cimento com aço. Ó, mole, tá? Ainda assim, a gente costuma usar por fora para evitar danos dentro da estrutura. Você pode ter uma tensão elevada nas tomadas por conta disso, então a gente prefere passar por fora, mas nada impede que eu consiga usar a própria estrutura da minha edificação como um sistema de condução das descargas elétricas. Pergunta? Eu ia perguntar por que passa por fora o cabo. Isso. E não pode passar por um cano, assim, de plástico, assim, por dentro do prédio. Pode também. Só que, uma vez, é melhor você passar por fora, até para condições de inspeção. Né? Eu passo esse cabo condutor de cobre aqui, ele passa por fora e ele desce ao lado da edificação. Vocês vão começar a observar, esse filme americano é muito comum de ver isso. No Brasil temos várias estruturas que a gente conseguiu ver. Ela desce aqui do lado, mas tem uma estrutura que está presa à edificação, que tem uma borrachinha, que está isolada da edificação. Então, esse condutor aqui, ele está isolado da parede. Ele está conectado na parede, tem um gancho, que é onde ele desce por dentro do gancho, mas esse gancho está isolado, tem uma borrachinha que isola ele da estrutura. Para evitar que a estrutura conduza esse raio, que pode ser pode ser não, certamente será de tensões elevadíssimas, e com isso possa provocar indução. Lembra da indução? A indução se torne maior ainda dentro da edificação. Tá? Embora nós vamos ver que quem está dentro da edificação não corre o menor risco. O campo elétrico dentro é nulo. Nós vamos ver já no próximo slide. Mas eu posso ter uma indução na fiação do meu prédio, né? Que chega nas tomadas, por exemplo. Então, se eu não tiver dispositivos que aterram essas tensões elevadas, eu posso ter uma sobretensão nas tomadas, enfim. Tá? Enfim, o fato é que eu uso a estrutura do prédio, ou eu passo ela por fora, isolada da estrutura, e ela pode ser dentro de um cano. A norma não permite por questões de manutenção.
Como é que eu vou saber se o cabo se rompeu, se o cabo está íntegro? Como é que eu vou... por questões de inspeção visual, normalmente ele fica aparente mesmo, né? A norma determina que ele fique aparente para poder ter contato mesmo, fazer e ver se ele está íntegro, se não rompeu por algum motivo. Entendeu? Entendi. Dúvidas? Mais dúvidas? Podem perguntar. Essa é a hora. Professor, mas o cabo do lado de fora, ele não seria pior, porque vai ter contato com vento, chuva, tudo, e pode desgastar mais rápido? Pode, até pode. Normalmente esse cabo é de cobre, ele até pode oxidar em alguns casos. É por isso que tem que haver a que a gente chama de manutenção e inspeção. O fato de molhar, de chover, de ter sol, chuva, poeira, né? Não atrapalha tanto a condução, porque olha só, a bitola dele é bem graúdo, né? Ele é um condutor feito para ficar ao tempo. Tipo os condutores que nós vimos antigamente na rede da CEMIG, que eram todos nus, sem isolação. Hoje estão todos sendo substituídos por cabo com isolação. Mas esse daqui é cobre nu mesmo, ou alumínio nu, para questões de inspeção, visualização, e ele suporta essas condições atmosféricas sem maiores problemas, beleza? Mas, eventualmente, a gente tem que dar manutenção, tem que fazer a medição, a gente mede para ver se esse contato está bom ou se não está, se tem algum mau contato, se está uma resistência acima do que deveria estar, né? É uma área de atuação nossa aí, de fazer inspeção desses condutores até o solo, verificar se eles estão conectados da forma correta, os valores estão dentro do adequado ou não. Beleza? Mais dúvidas? Podemos avançar? E aí, olha só, pode perguntar se alguém fala alguma coisa. Não. Pode continuar. Beleza, Luiz. Então, olha só, meninos, mas agora, se alguém tem um caderninho aí, por favor, anotem o que está em amarelo aqui, ó, até aqui o ponto. Isso daqui é fundamental para a aula de hoje, que é o conceito de condutor em equilíbrio eletrostático. Né? Afinal de contas, o que é um condutor em equilíbrio eletrostático? O que é isso? Né? Bom, se a gente for nesse slide aqui, recordar, né, naquela aula de umas semanas atrás, nós vemos que uma carga, pela ação de uma força elétrica dentro de um campo elétrico vai de um ponto A em direção ao ponto B, né, fazendo tudo aquilo que nós estudamos. Desenvolve um trabalho, tem um potencial associado ao A, um potencial VB associado ao ponto B, há uma diferença de potencial, então a carga se movimenta do ponto A em direção ao ponto B, dentro de um campo elétrico, pela ação de uma força elétrica. Então, isso tudo é a teoria que nós estudamos. Agora, percebam, quando eu quero levar uma carga do X para o Y, ela desenvolve um trabalho e tem que haver uma diferença de potencial entre X e Y. Se não houver diferença de potencial do X para o Y, você acha que a carga vai se movimentar? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Uma carga só se dispõe a sair de X, carga Coulomb, tá? Sair de X e ir para Y, se houver alguém empurrando. Oi? É isso mesmo. Isso mesmo, bacana. Alguém tem que empurrar. Quem que empurra? A DDP. Então, percebam, né, que se eu jogar um elétron lá, uma carga elétrica aqui no ponto X, se ele ficar paradinho aqui, se ele não correr para o Y, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar algumas coisas? O que vocês acham? Pode. Que não tem DDP. Oi? Que não tem uma DDP entre os dois. Bacana, não tem uma DDP entre os dois. O primeiro ponto é esse. Se a carga não se movimenta, se ela permanece em repouso, não tem DDP. E aí, isso é perigoso. Perigoso a gente falar isso. Sabe por quê? Quando a gente fala assim de primeiro ponto, não tem diferente potencial entre X e Y. Significa que o potencial de X é zero e que o de Y é zero? Não. Não. Significa que a diferença entre eles dá zero. Isso, eu estou gostando. Bacana. Tem o mesmo potencial, os dois. Tem o mesmo Por potencial. exemplo, X e Y, os dois podem ter 70 volts. Aí vai ser zero. E aí, se eu colocar uma carguinha no X, ela não vai correr para Y, porque as duas estão com 70 volts, não é isso? Então, quando eu falar assim, o primeiro ponto eu gosto de esclarecer bem aqui na aula, porque eu vejo muito aluno errando isso em concurso, no Enem. Se eu falo que a DDP
é nula, não significa que o potencial elétrico é nulo. Não significa que o Vx e que o Vy vale 0 volts. Significa que o Vxy, né, o VAB, é igual a 0. Quando o VAB é igual a 0, o VA pode ser diferente de 0 e o VB também pode ser diferente de 0, desde que sejam iguais. Não é assim? Todos entenderam isso, então? Sim. Bacana. Então, olha só, se eu abandonar um elétron em uma região de espaço, né, livre de qualquer outra influência, estou avaliando aqui só a eletricidade mesmo. Se eles permanecerem em repouso, significa que o potencial elétrico é o mesmo, em todo o espaço considerado. E se o potencial elétrico é o mesmo nesse espaço, o campo elétrico é nulo. Porque se o campo elétrico for diferente no X e no Y, um campo elétrico é determinado em newtons por coulomb ou volts por metro, em X é tanto. Aqui Y é outro tanto. Uai, se o campo elétrico for diferente, a DDP também vai ser diferente. Aliás, quem se lembra dessa expressão aqui? UAB ou VAB, vou até mudar esse slide para VAB. Vou abandonar esse negócio de U, deixa esse U lá para os físicos. Né? Nós aqui somos eletrotécnicos, né? Fica esse U é o... né? O que importa é VAB. Diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância. Ok? Então, se o VAB, eu falei que o VAB deu 0, a DDP do ponto A menos, perdão, o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B deu 0, pode ser 100 e 100. A diferença deu 0, a distância não é 0. Eu estou vendo aqui que a distância existe. Então, o D não é 0. Professor. Para essa conta dar 0, o que tem que acontecer, meninos? O campo tem que ser 0. Opa, perfeito. Então, se a DDP é nula e a distância não é nula, o campo elétrico tem que ser nulo. Significa dizer aqui que se a carga não se movimenta do X para o Y, ela tem o mesmo potencial do Y, o mesmo potencial, e mais, o campo elétrico resultante aqui das duas cargas é nulo, não está atuando ali. É o mesmo campo. É um campo... Não é nem o mesmo campo, é o mesmo potencial e o campo elétrico ali da resultante do trabalho vai ser nulo. Vou mostrar isso numa figurinha animada que vai facilitar muito o entendimento de vocês aí, tá? E mais, a gente fala que um condutor, ele está eletrizado, mas ele está em equilíbrio eletrostático quando esse fluxo ordenado de elétrons ali no interior desse corpo, no interior desse condutor, ele não existe, não tem fluxo ordenado. Porque na hora que o X se movimentar para o Y, é fluxo ordenado de elétrons. Isso é ampere. Se eu vejo que eu tenho ali, por exemplo, querem ver só? Isso vai ficar mais fácil. Vou esfregar aqui. Pronto, esfreguei. Tem atrito. Né? Criei o atrito, criei cargas aqui. Elas vão se movimentar e tal, e vai estabilizar. A tampa da caneta vai estabilizar. Na hora que ela estabiliza, na hora que entra em equilíbrio, ela está carregada positivamente ou negativamente? Não sei, tem que ver lá na série triboelétrica, né? Vamos supor que ela seja carregada positivamente, tá bom? Atritei com meu cabelo e ela ficou positiva e meu cabelo ficou negativo. Só uma hipótese aqui, teria que consultar a tabela, eu não lembro de cabeça. Atritei, ficou positivo. A gente vai ver que as cargas positivas, o excesso de cargas que ela tem, ela vai ficar aqui na superfície e vai ficar aqui, e não vai haver aqui dentro da caneta, dentro da tampa, movimento de elétrons. Eles vão se movimentar enquanto eu estou atritando. Parei de atritar, ela vai ficar positiva ou negativa e parada. As cargas vão estar paradas. Não vai ter elétrons se movimentando. Ela é capaz de atrair papel, atritei. Ela é capaz de atrair papel, está carregada, mas não tem movimento de elétrons aqui na tampa. O movimento de elétrons cessou. O movimento de elétrons só ocorre durante o atrito. Aí não é equilíbrio eletrostático. O equilíbrio eletrostático é na hora que eu paro de atritar e afasto. Aí ela entra em equilíbrio eletrostático, aonde está eletrizado, mas não tem fluxo ordenado de elétrons mais. Aquela ação do atrito, do contato, da indução, esses três efeitos que podem provocar a eletrização já cessaram. O atrito acabou, o contato separou, a indução foi embora e ela ficou carregada.
positiva ou negativamente. Só que aí, aqui ela tem equilíbrio, né? Eu tenho aqui tantos coulombs positivos ou tantos coulombs negativos em equilíbrio, sem movimento ordenado de elétrons. Se isso acontece, nós vamos ver que o campo elétrico aqui dentro da tampa, ele é zero, não existe, e que o potencial elétrico é o mesmo em qualquer pedaço aqui da tampa onde eu encostar. A tampa não é um excelente exemplo que eu dei aqui, não, porque ela é um material isolante, né? E isso vale para materiais que são condutores, metálicos, né? Condutores. A tampa ela é isolante, então eu posso ter uma DDP na ponta da tampa de um valor, na extremidade outro valor, porque é um material isolante. Mas os materiais condutores, a carga se espalha igualmente durante toda a superfície daquele material condutor. E aí o potencial elétrico ali vai ser o mesmo em qualquer ponto. Dúvidas? Podem perguntar. Vai ter um monte de dúvida. Olha só. O condutor em equilíbrio eletrostático, eles têm duas propriedades. E eu quero que vocês anotem aí, por gentileza, essas duas propriedades de um condutor em equilíbrio eletrostático. Primeiro, o campo elétrico resultante nos pontos internos do condutor é nulo. Misericórdia. A gente vai já arrumar uma aplicação para esse trem aí. Anotem aí, pessoal. O campo elétrico resultante... Imagina que isso aqui é um condutor, tá? Um material condutor. Quais são os pontos internos dentro dessa superfície aqui, dentro desse objeto, dentro desse corpo aqui? Quais são os pontos internos? A, B, C ou D? A e B. A e B estão dentro do condutor, não estão? Portanto, eu posso afirmar que aqui dentro, A e B, o campo elétrico que eles estão observando, resultante sobre A e B, ele é nulo. Não existe campo elétrico sobre A e B. Ok? Existe campo elétrico aqui no D, no C, provocado por essa carga Q. Imagina que esse meu objeto, né? Ele tem uma carga Q, que está aqui no cantinho, ó, uma carga Q de mais 6 coulombs, por exemplo. Aqui no C e no D, existe o campo elétrico. A e B, o campo elétrico é nulo. Aqui é nulo mesmo. Zero, bolinha, ó. Zero. Então, campo elétrico dentro é nulo. Por que é nulo, professor? Porque ele está carregado, mas nós vamos ver que as cargas estão na superfície, né? As cargas... vou até falar de uma vez. Por que as cargas vão para a superfície de uma esfera? Imagina uma esfera, tá? Uma esfera metálica, e ela está com mais 6 coulombs. O excesso de cargas fica toda na sua superfície. Fica toda nas pontas dos cabelos. Por que fica? Alguém sabe me dizer? Sim ou não? Não sei se está certo, mas fica mais fácil depois dela se equilibrar se ela já estiver na ponta, né, professor? Se aparece um condutor, fica melhor do que se ela estivesse lá inteiramente no material. Isso, uma boa explicação. Quem que falou? Felipe. Ô, Felipe, olha só. Aqui tem uma esfera positiva, uma esfera negativa. A gente observa que esse excesso de cargas sempre distribui pela superfície externa do condutor. Sabe por quê? Lembra da força de atração e repulsão? Se ela está carregada positivamente, é tudo positivo. Aí, ela vai encontrar no espaço, na superfície, qual região que uma está mais longe da outra. É força de repulsão. Cargas iguais. Então, aonde ela conseguir estar mais próximas das outras, melhor. A força de repulsão nos diz isso, né? Por isso que fica na superfície. Mesma coisa o negativo. Mesma coisa o cabelo arrepiando. Quando a gente adquire carga encostando numa cúpula metálica, de um gerador de Van de Graaff, alguma coisa assim, né, o cabelo nosso arrepia. Se eu esfregar muito o pé no tapete, o cabelo das meninas tende a arrepiar. Por quê? Porque as cargas negativas vão ficando uma cada vez mais longe das outras e o cabelo vai criando esse volume para tentar afastar uma carga que é do mesmo sinal da outra. Então, a força de repulsão justifica isso. Elas não ficam emboladinhas aqui no centro, não, né? Unidas, com frio, agarradinhas umas às outras. Quando que cargas positivas vão estar unidas, bem próximas umas às outras, no centro da esfera? Nunca. Se elas são de mesmo sinal, elas vão estar mais afastadas quanto puderem. Entendeu? Por isso que a gente fala que as cargas elétricas em excesso no condutor, que está em equilíbrio eletrostático, ele distribui-se pela superfície externa. Por que em equilíbrio eletrostático?
Se eu estou atritando uma bolinha metálica, por exemplo, numa flanela, alguma coisa assim, se eu estou levando cargas para uma cúpula de um gerador de Van de Graaff, até ela se encontrar, cada um encontrar o seu lugarzinho, não está em equilíbrio eletrostático. O equilíbrio só acontece depois de um tempo, né? Onde as cargas chegaram, se distribuíram durante todo o condutor, e aí cada um encontrou o seu lugar. Aí elas entraram em equilíbrio eletrostático. Então, na hora que eu coloco cargas numa esfera, elas vão se distribuir até cada uma encontrar o seu lugarzinho mais afastado possível umas das outras, e aí ela entra em equilíbrio. Antes de entrar em equilíbrio, ela está no movimento onde as coisas estão acontecendo ali, né? Mas como é material metálico, isso acontece em fração aí, milésimos de segundo, né? Beleza? Então, olha só, as cargas, elas em excesso se distribuem na superfície. Dentro da superfície, o campo elétrico resultante é nulo. Se não fosse nulo, pessoal, essas cargas A e B aqui, ó, elas iam ficar dançando aqui dentro, ó, indo para fora e ficar rodando. Ia ter movimento ordenado de elétrons dentro da superfície. Ia ter uma corrente ali que não ia acabar nunca. É igual a lâmpada acesa aqui, ó. A lâmpada está acesa, né, no quarto de vocês, não sei se está, mas quando você acende uma lâmpada, a corrente ali não para de circular nunca. Só se você desligar o interruptor. Aí você cessa o campo elétrico. Enquanto o interruptor estiver ligado, a corrente vai estar em movimento ordenado de elétrons ali, ó. A corrente vai existir. Então, no condutor que está em equilíbrio, né, eu carreguei uma esfera metálica, deixei ela lá carregada quietinha, esse movimento não acontece. Não tem fonte, não está ligado a uma bateria, não está ligado na tomada. Para manter esse campo elétrico ativo, essas cargas em movimento constante, eu tenho que ter uma fonte ligada, né, uma bateria, uma tomada, alguma coisa assim. Nesse objeto aqui, né, que eu dei um exemplo isso aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui é metálico, né? Atritei, botei cargas aqui e tal, botei e tirei. Se eu botei e tirei, ele vai ficar carregado positivamente. Aqui não ficaria, né? Eu estou segurando, iria para o meu corpo. Mas ele tem que estar isolado. Ele tinha que estar isolado sobre pés de borracha, né? Alguma coisa assim, para colocar carga sobre ele. Coloquei carga, ele tinha que estar isolado da minha mão. Ele vai distribuir as cargas por toda a superfície. Aqui não é uma esfera, né? Mas se fosse um objeto que tivesse volume, dentro desse objeto, o campo elétrico seria nulo. Não teria campo elétrico. Teria, sim, potencial, mas não campo. Olha que doideira. Aqui dentro, A e B, o campo elétrico em A e B é nulo, mas o potencial em todos esses pontos internos e na superfície é constante. Constante significa que não é zero, é diferente de zero, é constante. Então, se eu falar que aqui, ó, o potencial que eu tenho na superfície desse objeto, devido à carga que eu tenho, né, é de 100 volts, o ponto C vale 100 volts, o ponto D vale 100 volts, o ponto A vale 0 volts, o ponto A vale 100 volts, o ponto B vale 100 volts. Então, tudo que está dentro vale 100 volts, qualquer ponto na superfície vale 100 volts. Então, o potencial elétrico, pessoal, na superfície e dentro do objeto é o mesmo, é constante. De modo que eu tenho diferença de potencial entre A e B. O que vocês acham? Não, porque é tudo igual. Tudo igual é 100 menos 100. Tem DDP entre A e C? Não. Também não. Tem DDP entre A e D, B e D? Entre A, B, C, D aqui, não há diferença de potencial de nenhum ponto para nenhum outro ponto. Tudo que está na superfície ou está dentro, a tensão é constante, é a mesma. Não há DDP de dentro para a superfície ou entre dois pontos da mesma superfície. Entenderam? Se isso aqui tivesse isolado da minha mão, né, o potencial aqui na extremidade é exatamente o potencial da outra extremidade, que é exatamente o potencial do ponto do meio. Né, se fosse uma superfície, tivesse um volume, dentro dele seria o mesmo potencial também. Se não fosse assim, né, se o potencial em C, num corpo metálico, numa esfera metálica, fosse diferente do D, diferente do A, diferente do B, sabe o que ia acontecer? Eu teria cargas em movimento. Eu teria os elétrons se movimentando do maior potencial para o menor potencial. Aonde que o potencial está mais alto?
Ah, é no D. O B está menor. Aí a gente vai ver os elétrons o tempo todo saindo do D e indo para o B. D indo para o B. Né? Isso, aí a carga não estaria em equilíbrio eletrostático. Eu teria que ter uma pilha jogando o tempo todo essa carga indo do ponto D para o ponto B. Mas se não tem a pilha, não tem a fonte, o condutor está lá sobre um pedestal de plástico, de borracha, isolado, eu só transferi cargas, tirei. As cargas vão se espalhar, a DDP vai sumir, a diferença vai sumir, porque eu vou ter um potencial aqui 100 volts igual a 100, 100 igual a 100, então não vai haver DDP, as cargas vão parar de se movimentar, o condutor entra em equilíbrio eletrostático, que a gente fala, ok? Então, isso tudo que eu falei aqui, e não é simples explicar isso, e não é simples entender isso, tá? Então, se você estiver um pouco fora d'água aí, leia o livro de Física 3 na internet, assistam videoaulas, vai completar. Eu não pretendo esgotar o assunto aqui com a minha explicação, não é possível isso, vocês têm que buscar mais informação, mas o ponto é, se eu tenho uma esfera condutora, dentro da esfera o campo elétrico é nulo, na superfície da esfera já existe o campo elétrico, e com relação ao potencial, dentro da esfera ou na região da superfície, ali na superfície da esfera, o potencial é constante, é o mesmo potencial. Então guardem isso, o potencial elétrico é o mesmo, dentro e na superfície. O campo elétrico não, é zero dentro e existe na superfície. Dúvidas? Aqui, olha que bacana isso daqui. Afirmar que o potencial elétrico de um condutor é 1000 volts significa afirmar, né, que em cada ponto dele e dentro dele vale esse valor de 1000 volts. VA igual a VB, igual a VC, igual a VD. Está aqui, ó. Viram só? Ok? E se o campo elétrico aqui dentro não for zero, o condutor não está em equilíbrio eletrostático. Porque se o campo elétrico é diferente de zero, se aplica isso daqui, ó. Se o campo é diferente de zero, se o campo é diferente de zero entre A e B, significa que eu vou ter uma força elétrica empurrando as cargas, um potencial em A, diferente do potencial em B. Eu tenho um movimento ordenado de elétrons, eu tenho uma corrente elétrica circulando, e se tem corrente elétrica circulando, tem fluxo ordenado de elétrons, o condutor não está em equilíbrio eletrostático. Bacana? Ufa, dúvidas? Bom, então imagina aqui, ó, já falamos nesse slide, que se ele tem excesso de cargas, está em equilíbrio, né, essas cargas se repelem, né, tentando manter mais longe possível uma das outras, e aí esse excesso de cargas vai para a superfície do meu corpo, do meu condutor eletrizado. Bacana? Para que eu estou falando isso tudo, né? Por que eu estou querendo dizer com essa história toda, meninos? Se eu falei, vocês estão vivos aí, não? Estão aí? Sim. Estamos aqui. Professor, Oi? eu achei que as propriedades aqui do condutores do equilíbrio eletrostático tá parecendo aquele carinho do Instagram explicando com o que ele trabalha, você já viu? Não, não vi, não. Não? Ah, já vi. É um cara que fala que trabalha, aí no final ele é frentista, alguma coisa assim. Isso. Ah, Tá explicando chique nas propriedades, e aí você vai ver, é um negócio mais fácil um pouquinho. ô rapaz, eu espero que seja assim, viu? A minha intenção não foi ser aquele rapaz, não tornar um negócio difícil, pelo contrário, eu quero tornar mais fácil. Mas se você vai ler um livro, né, talvez vai assustar um pouco, porque a nomenclatura de fato é complicado, né? Quem falou? O Luiz. Luiz. Mas a gente vai tentando desmiuçar para chegar nesse objetivo. No final, o negócio é basicão, né? Dá para entender fácil na hora que explica, mas aí você lê assim, o campo elétrico resultante dos pontos internos do condutor é nulo. Aí Assusta. Você assusta. Gostei. Um bom paralelo que você fez aí, Luiz. É verdade, você tem toda a razão. Espero que a gente consiga chegar no final da piada, né? Que é simplificar a coisa para vocês entenderem. Esse é o nosso objetivo aqui. E aí, Luiz, olha só, falando nisso, olha que bacana. Se eu falei que o campo elétrico em A e B, aqui dentro, é zero, eu posso ter um campo aqui na superfície poderoso, violento, muito alto. Aqui dentro, nada sente. Aqui dentro é zero, é nulo, zero, bolinha O. Isso é importante, sabe por quê? Porque se eu tiver aqui, ó, uma camada externa aqui, chega um indutor valentão,
bombadão, rato de academia, para intimidar, faz uma indução cavalar aqui, ó, na estrutura, a ponto de ficar carregado aqui violentamente, né, com uma indução muito grande. Quem está aqui dentro nada sente, porque aqui dentro o campo elétrico ele é nulo. O potencial é nulo? Não, o potencial não é nulo, mas a diferença de potencial é. O potencial daqui para cá é nulo. Então, eu tô, por exemplo, no alto de uma montanha, né, de 1.000 metros. Hoje eu estou lá numa altura de 1.000 metros. Assusta, não assusta? Assusta. Mas se eu estou na beiradinha do precipício lá. Enquanto eu não pular para o solo, eu estou numa altura muito grande, com potencial de desenvolver um trabalho para a morte muito grande, né? Mas ainda não cair. Se você não cair, você fica, não, eu vou construir a minha casa a 1.000 metros de altura na beira do precipício. Nada acontece contigo. O problema é se você escorregar e rolar até atingir o solo. O problema é se você sair daqui de dentro com um pezinho e colocar o pezinho aqui do lado de fora. Porque aí você estará submetido a uma DDP de 1.000 metros de altura, menos o chão, que é zero. De uma diferença de potencial de 1.000 volts aqui dentro, que está protegido, para o zero do lado de fora. Aí a corrente elétrica vai se estabelecer. Aí você vai sair do equilíbrio eletrostático. Aí você vai ver todos aqueles amperes fluindo por você, aonde os acidentes acontecem. Tá? Então, mas o fato é, se eu garantir que esse corpo C está dentro do corpo A, bonitinho, isolado, né? Não está em contato com a Terra, em lugar nenhum, está dentro de uma gaiola. Vou começar a introduzir o que eu quero. Esse conceito de gaiola de Faraday. Dentro de uma gaiola, ele está ali dentro, e chegar uma indução muito grande, uma descarga atmosférica, caiu uma linha do poste de 23.000 volts, encostar aqui no corpo A. Quem está aqui dentro, no corpo C, nada vai sentir, porque ali dentro existe o equilíbrio eletrostático, o corpo está em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo, não tem movimento de cargas elétricas, não há o fluxo ordenado de elétrons, está protegido. Ora, pois, né? Bom, depois eu volto ao slide anterior. O que eu estou querendo dizer? A maior parte de vocês fez uma experiência lá do eletroscópio, né? Vocês fizeram mais de 2 folhas, mas vale também. Existe o pêndulo eletrostático aqui, que na hora que eu aproximo um indutor A, o pêndulo vai se movimentar na direção do indutor, não vai? Ele vai ser induzido uma carga aqui na bolinha metálica de isopor, né, revestida com papel alumínio, vai ter indução e ela vai ser atraída pelo indutor. Até aqui tranquilo? Olha, essa primeira imagem aqui tranquilo? Sim ou não? Sim. Vocês fizeram esse teste, muitos de vocês fizeram na prática. O que acontece se eu pegar agora uma gaiola, tipo do Piu-Piu, a gaiola do passarinho do Piu-Piu, né, daquele desenho animado, e colocar sobre o meu pêndulo? Ao aproximar o indutor, a gaiola vai sentir a indução, a gaiola sente o tranco, está sentindo a indução, mas o eletroscópio que está lá dentro, o campo elétrico é nulo. Então, toda a indução do corpo A fica na gaiola, não vai para o interior, porque nós acabamos de ver que o condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico lá dentro é nulo. Então, é bacana, é uma pena que a gente não tá em sala, mas se vocês tiverem aí ainda o experimento feito, né, vamos tentar fazer isso. A gente colocar dentro de uma gaiola, uma blindagem, que a gente fala, uma blindagem. Isso aqui é gaiola, mas pode ser um corpo todo metálico, pode ser uma tampa de ferro, de aço, né, aquelas tigelas metálicas. Funciona, se você envolver ela com qualquer gaiola, qualquer corpo aqui, ó, metálico, você garante que ali dentro há um equilíbrio eletrostático, que a indução que você aproximou, pô, eu atritei aqui no cabelo, vai tentar lá, não vai dar em nada. Né? Se eu encosto na gaiola e o meu eletroscópio lá dentro não funciona de jeito nenhum, porque lá dentro o campo elétrico é nulo. Ok? Olha que bacana. Com isso, o que a gente constrói? Ora,
Essa aqui é uma fonte, tá, pessoal? Usado fonte, tipo fonte de computador, CPU de computador, né? Pode ser fonte de corrente contínua para aquelas fitas LED. Pode ser uma fonte de corrente contínua para várias coisas. Ela tem aqui uma tela metálica do seu lado aqui, ó. Os DVDs antigamente tinham uma carcaça metálica. O micro-ondas tem uma carcaça metálica. Para quê? Qualquer influência externa que vier não penetra dentro do equipamento. E eu consigo proteger os componentes eletrônicos aqui dentro. Aqui dentro estão protegidos. Não só isso. Olha aqui um avião. Né? Se cair um raio na nuvem lá no avião, ela vai se distribuir por toda a fuselagem metálica do avião. Quem está lá dentro vai ouvir um estrondo, vai ver, né, o ar faz barulho e tudo, rasgando até chegar no avião, mas não vai sentir nenhum tipo de choque, nenhum tipo de efeito, nada. Quem está dentro do avião, quem está dentro do carro, do caminhão, de uma casa, a casa também é uma gaiola de Faraday, afinal de contas é concreto e aço que nós temos em volta de nós. Então quem está dentro dessas estruturas está protegido. Dentro de um elevador, nada acontece. Isso é o que nós chamamos de gaiola de Faraday. O comum. Por que gaiola de Faraday? Porque foi Faraday. Depois vocês leem esse slide aqui, pessoal. Não vou ler, não. Slide 12, tá? Leia com calma, que fala um pouco da história do Faraday. Pode pesquisar mais. O Faraday é um cara fantástico, né? Ele que fez esse experimento. Aqui não é ele, não, tá? Parecendo mais aquele Zé Lezinho, um comediante que tem aí. Não sei se vocês vão lembrar dele. Mas está reproduzindo o experimento da gaiola de Faraday. Ele mesmo diz a história, né? Que Faraday mesmo construiu essa gaiola, ele entrou lá dentro e criou um dispositivo tipo esse, uma bobina de Tesla, ou um gerador de Van de Graaff, alguma coisa assim, de modo que simula que aquilo gera um potencial muito grande, né? Milhares de volts, descarrega para a gaiola e quem está dentro da gaiola não sente nada. Então, diz que ele provou a existência de que o campo elétrico aqui dentro das gaiolas é nulo, é inexistente, não existe campo elétrico aqui dentro, portanto, não existe fluxo ordenado de elétrons, né? Não tem corrente elétrica circulando dentro da gaiola, ele permaneceu intacto. É assustador, né? Ele receber essa descarga toda, chegando aqui na gaiola do lado de fora, está chegando na gaiola, ele que está lá dentro está totalmente protegido. Olha que barato. Isso é a gaiola de Faraday. Vê como a gente pode explicar isso? Acho que agora vocês já estão preparados para ver. Olha essa animação, que chique. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Está vendo movimentar aí ou não? Sim. Está se movimentando. Sim. Olha que legal, quer ver? Primeiro eu tenho aqui, eu vou explicando passo a passo. Eu tenho aqui um campo elétrico, são linhas de campo elétrico, mas em direção ao menos. Então, né, como se fosse uma carga Q, um Qzão gigante, gerando aqui essas linhas do campo elétrico. Aqui eu tenho uma gaiola de Faraday, né, uma gaiola metálica. Percebam que antes do campo ser estabelecido, aos elétronzinhos aqui, peraí, vai começar de novo. Opa! Aqui, ó, vários elétrons, tá vendo? Na hora que recebe a ação do campo, eles vão migrando tudo para essa parte aqui. Aqui fica negativo e aqui fica positivo. E aí, eu crio, olha os elétrons movimentando, porque esses movimentos são os elétrons, né? Na hora que o campo é estabelecido, que a descarga acontece, que o indutor chega perto, que um cabo rompe do poste, encosta na lataria do carro, eu tenho essa aqui, ó, internamente, na estrutura, na superfície da gaiola, a movimentação dos elétrons por um lado, vai faltar elétrons do outro. Se falta elétrons aqui, fica positivo. E aqui fica negativo, porque todo pro lado de cá, né? O mais atrai o menos, e o menos aqui vai atrair aqui o positivo. Ou seja, aqui dentro, pessoal, vai ser criado um campo elétrico interno na gaiola que se opõe ao campo original. Nossa, misericórdia, professor, repete isso aí, porque agora, né? Até eu fiquei surpreso com o que eu falei. O campo elétrico que vai se formar pela gaiola, pela movimentação dos elétrons que vai aqui até adquirir o equilíbrio eletrostático, o negativo vem para cá, mas olha só, vai ser o contrário, vai ser o vermelhinho passando aqui dentro, ó. Ó, cadê? Ah lá. Viram o vermelhinho? O campo elétrico que se forma dentro da gaiola de Faraday, de uma gaiola de Faraday, eu vou chamar de blindagem eletrostática, esse campo, devido a essa característica do mais atrair o menos, do mais atrair o menos,
os elétrons virem todo para o lado de cá, eu vou criar internamente da gaiola um campo vermelho aqui, ó, que se opõe ao campo original. Com qual intensidade? Mesma intensidade do campo original. De modo que um anula o outro. Eu tenho um campo original atravessando nesse sentido e tenho um campo dentro da gaiola que se formou em sentido oposto. De modo que um anula o outro. Por isso que está escrito aqui que o campo elétrico resultante nos pontos internos é nulo. Ele não poderia falar que o campo elétrico é nulo. É o campo elétrico resultante. Porque se eu tiver um campo externo, vai ser criado um campo interno oposto, de mesma intensidade, que um vai anular o outro. Então, aqui dentro é nulo o campo elétrico, porque a resultante deu zero. Eu tinha um campo elétrico que está forçando para um lado e vai ser criado um campo elétrico em oposição, e a resultante, o resultado dessa combinação é que aqui dentro, cadê? Aqui dentro vai ser zero, eu tenho do lado de fora. Ó, do lado de fora permanece, de dentro sumiu. Ó, sumiu de dentro, ó, só ficou do lado de fora. Viram só que fantástico que é, né, a eletrostática? Então, dentro da gaiola, o que o corpo C está observando aqui, na hora que chega aqui um campo externo, um indutor externo, alguma coisa externa, ele vai provocar aqui indução aqui, ó, de modo que aqui dentro vai ter o próprio B aqui dentro para um lado e o outro para o outro, de modo que dentro da gaiola é nulo. Fantástico isso, a gente descobrir isso, que dentro de uma gaiola de Faraday o campo elétrico é nulo. E aí, eu posso continuar essas informações pelo seguinte: opa, quer dizer então, professor, que se eu tiver dentro de uma gaiola, uma superfície bem metálica, uma malha dessa, a gente chama de malha, tá, pessoal? Esse espaço entre o condutor e o outro for bem pequenininho, a ponto de filtrar também as ondas eletromagnéticas, o magnetismo todo como um todo, o celular não funciona? Sim, é verdade. Se você colocar o celular dentro de uma gaiola de Faraday, se eu tiver uma gaiola muito aberta entre um condutor e outro, ela não funciona de forma adequada. Tá? Isso tem todo um estudo para ver isso. Mas quanto mais fechada for a sua grade, a sua tela, né, quanto mais fechada, o ideal é não ter abertura nenhuma. Né? Ser totalmente fechado, uma cúpula fechada, né? Isso é o ideal. Mas não é possível, é difícil, gasta muito. Então eu posso fazer com grade, com tela, uma gaiola com tela, igual a telinha aqui, ó. Até para poder entrar ar, porque aqui essa telinha aqui é bom, porque essa tela, ela permite entrada e saída de ar. Então, ela ajuda a resfriar essa fonte. Se fosse totalmente fechada, como é no DVD, esquenta mais. O DVD não tem essa fonte toda, né? Então, pode ser totalmente fechado. Não tem problema, não. O carro é totalmente fechado. É uma gaiola... Não, os vidros são abertos, né? Onde tem um vidro é aberto. Mas a maior parte da estrutura de um automóvel é fechada, de um avião é fechado, por aí vai, né? Mas, enfim, pode ser feito com tela. Se eu colocar o celular lá dentro, for uma gaiola suficientemente fechada, ele não funciona direito, ele deixa de funcionar. Se ele disca para ele não funciona. Se vocês colocarem o celular dentro do micro-ondas e ligarem para ele, façam um teste aí. Se a tampa do micro-ondas, você vai ver que ela tem umas bolinhas, né, uns quadradinhos, que aquilo é uma malha para filtrar. Se aquilo estiver bacana, o seu celular não vai funcionar. Se ele funcionar, se preocupa. Porque se está entrando onda, está saindo onda. Né? Então, significa que a porta do seu micro-ondas já não está funcionando bem. Aquela telinha que tem na porta não está filtrando tudo. E está deixando passar a radiação micro-ondas para fora, inclusive. Né? E pode ser perigoso. Tá? Então, se eu colocar, abre o micro-ondas, põe o celular dentro, fecha, liga para ele. Não pode tocar. Tem que estar ali isolado, tem que estar ali blindado, de forma que as ondas eletromagnéticas do sinal do celular não penetrem dentro daquela gaiola que é o micro-ondas. Entendeu? Dúvidas? Se for por exemplo, com Wi-Fi, vai funcionar? Com o quê? Com internet Wi-Fi. Uma boa pergunta. Eu não sei exatamente qual o comprimento de onda do Wi-Fi, mas eu creio que se for na faixa ali deve ser a mesma faixa de sinal de rádio, aqueles mega 2.4, né, gigahertz. Eu acho que não funciona, também não funciona. Não vai funcionar. Dentro do micro-ondas, não. Se for uma gaiola de passarinho, passa.
Mas se for micro-ondas, não deve passar, não. É um bom teste para se fazer. Bacana. Professor, Um teste para fazer, sabe o que você faz? Enrola ele no papel alumínio. Vamos fazer um teste. Pensei isso aqui agora, né? Se eu enrolar no papel alumínio, será que vai tocar o celular? Acredito que não. Faça um teste aí. Oi? mas se não funciona dentro do micro-ondas, por Não entendi. dentro do avião? Como é que é? Se não funciona dentro do micro-ondas, por que Sim. funciona dentro de um elevador? Funciona dentro do avião? Boa pergunta. Isso depende muito da intensidade do sinal e tudo mais. Mas antigamente, o celular não funcionava dentro do elevador. Ele caiu o sinal. O sinal de telefone mesmo, né? Ele não conseguia, do elevador ele não tocava. Você estava falando, você entrava no elevador, fechava a porta, ele deixava de funcionar. Dentro do avião, funciona o Wi-Fi, porque eu tenho ali uma fonte de internet, né, dentro do avião, não está do lado de fora, não. Ele criou uma fonte ali dentro, né? É igual micro-ondas. Micro-ondas é uma fonte de micro-ondas dentro da estrutura metálica. Aí é diferente. Mas uma fonte que seja do lado de fora, ele tem dificuldade para entrar dentro daquela estrutura. Por exemplo, a janela do carro, vidro. Aquilo permite passar a onda pelos vidros do carro, né? Então, os vidros do avião, as janelinhas do avião, né, são todos locais onde não é metálico, por onde o sinal consegue entrar. Com mais dificuldade, óbvio, mas consegue entrar. Se for um elevador, uma cabine totalmente metálica, o sinal não consegue penetrar, entendeu? Mas no carro, funciona o celular dentro do carro, porque tem as janelas, ainda que estejam fechadas, o vidro não é condutor, então aquilo para ele ali é um tamanho suficiente para o comprimento de onda do sinal do celular, que é muito pequenininho, né, pessoal? Ele é diferente, o sinal de 60 Hz de energia, de um sinal de micro-ondas, de um sinal de antena de celular, que é gigahertz. A frequência determina o tamanho da onda que eu tenho, entendeu? Já viram aquela antena antiga, né? Acho que não é da época de vocês, uma espinha de peixe? Quem já viu? Acho que eu já vi uma que tem vários, tipo palitinho assim do lado, né? Ela tem uma haste principal, aquelas antenas antigonas. Aquela redonda grandona? Não, aquela é parabólica. Eu já vi dessa daí, professor. Acho que eu sei qual que você está falando. Antigamente tinha umas antenas, não era a época de vocês, certamente que não. Era uma haste principal, igual uma espinha de peixe mesmo. Aí vinha dos dois lados um comprimento maior e ia diminuindo. Ah, eu sei qual que é. Tinha várias hastes, né? Por que a antena fundamental era assim? Porque os canais de televisão, Globo, SBT, Bandeirantes, que eram poucos canais abertos que tinham antigamente, hoje nem tem mais, porque hoje é tudo digital, sinal digital. Mas os sinais analógicos de antigamente, a Globo, por exemplo, eu tinha que ter um comprimento entre uma vareta e outra de 2 metros. A Bandeirantes, 1,7. O SBT, sei lá, 1,20 m. Então, até chegar a manchete, 40 centímetros. Cada vareta daquela era destinado a pegar um comprimento de onda certinho para sintonizar aquele canal. Então, se você está lá assistindo a Globo, você pega a vareta que pega o comprimento de onda do sinal que a Globo enviava, você cortasse ele, tirasse fora, deixava de pegar a Globo. Aí você está pegando o SBT e não está pegando a Globo, porque você arrancou justamente a vareta que fazia a sintonia daquele comprimento de onda da Globo, que eram esses comprimentos de onda analógicos. Então, cada comprimento, cada varetinha daquela, ou cada par de varetas, se destinava a pegar um sinal com uma frequência diferente. Então, cada emissora tinha uma frequência diferente, né? E aí, o que diferenciava uma emissora da outra era justamente a frequência diferente, megahertz, né? Ou kilohertz de frequência. 1 Hz, pessoal, é uma oscilação por segundo. Então, umas eram maiores, outras eram maior frequência, outras eram de frequência mais baixas, e aquela antena destinava a pegar toda a faixa das emissoras disponíveis de transmissão. Dá para perceber que não dá para ter muitas emissoras com aquela antena. Porque a antena, eu tenho uma quantidade de varetas que eu posso colocar limitada, né? Senão fica uma antena muito grande. Então, tínhamos poucos canais, né, em determinada região. Hoje em dia, a transmissão é digital, aí mudou todo o processo. Mas só para vocês entenderem
que cada sinal celular, de micro-ondas, de uma descarga atmosférica, cada sinal tem uma frequência, que pode ser maior ou menor. E isso vai definir a janelinha que você precisa da sua gaiola de Faraday, né? Mas é comum, uma tecnologia aí muito interessante, que eu vejo, é a questão de fazer blindagem eletrostática dentro de um edifício, de uma edificação. Se você fizer as malhas de ferragem que você usou para construir o seu prédio, com uma malha, esse espaçamento aqui direitinho da frequência do celular, 4G, 3G por aí, lá dentro não pega celular. Não vai pegar. Era o que se falava, muito se fala até hoje. Eu sou o que insisto nessa tecla de se fazer esse tipo de estrutura em, por exemplo, presídio. Né? Se a gente construísse ali uma malha ou colocasse uma manta por cima, né? uma gaiola, na estrutura de alvenaria dos presídios, não precisava ter esse combate, né, a confiscar celular. Fulano entrou com o celular escondido, né, dentro do bolo, né, dentro, sei lá, dentro da boca, sei lá, eu arrumo para enfiar celular. E aí não precisava ter essa guerra, porque o celular ia entrar, mas não ia funcionar. Olha que fantástico. Né? Simples. Mas isso envolve custo, isso envolve vontade política, os celulares também dos policiais não iriam funcionar, dos seguranças, enfim, né? Todo mundo que está lá dentro daquele prédio, nenhum celular ia funcionar ali dentro. É possível de ser feito? Claro que é. Basta você ter uma malha, uma gaiola, né? Que te permita fazer isso. Entendeu? Mas para fazer isso, teria que fechar o teto também, né? Sim, e isso é fácil, sabe por quê? Na laje, já vai, antes de descer o concreto, né, para fazer a laje, já vai a malha, a estrutura de ferro. Entendeu? Se a gente pensar bem, numa edificação, as paredes têm alvenaria, tem estrutura de ferro. A laje nem se fala. O piso também você pode colocar, você faz aquela amarração. Então, dá para você... O que mais dificulta ali são as paredes, porque entre um pilar e outro, eu tenho lá um vão de 3 metros de parede, isso que é só lajota. Aí fica uma malha muito grande, né? Aí o sinal passa. Mas se eu construísse ali, botasse uma tela, né, uma tela específica, junto com a lajota, daria para você construir tranquilamente aí um edifício blindado, né, contra sinal de celular. Né? Mas pesquise sobre isso. Vai lá no Google, né, blindagem eletrostática em presídios, ou gaiola de Faraday de presídios. Lá vocês vão ver muita informação pró, contra, vantagens, desvantagens. É bem interessante o assunto. Vocês vão depois cheguem a uma conclusão e troquem ideia comigo. Dúvidas? Muitas dúvidas? Olha que legal. Olha só que bacana. Vocês estão vendo aí? Sim. Que isso. Tem um avião em pleno voo, né? E aí, olha que fantástico é o raio, né? Ele vai tentando encontrar lugar mais fácil. E ele tá pelo ar. Só que, de repente, ele encontra aqui no meio do ar uma blindagem metálica. Isso para ele é um refrigério, né? Porque ele está rasgando o ar com uma dificuldade louca. O ar reclama demais ao ser rasgado pela eletricidade. Aí ele encontra o avião no meio do caminho. Ó, mesma coisa que encontrar lá, né, um pouco d'água no deserto. Ele vai passar pelo avião, óbvio que vai. Ele entra pelo avião, passa e sai do avião. Né? O avião está em pleno voo. O que mais tem no avião são equipamentos eletrônicos, sensíveis, sofisticados, né? E ele recebe essa descarga monstra, continua o seu voo, por incrível que pareça. Continua o seu voo, normal. Né? A fuselagem tem que suportar esse calor intenso, essa energia gigante? Sim, claro que tem que ser uma fuselagem, né? Se eu colocar lá um papel alumínio, vai se romper, né? Porque o calor é intenso, vai derreter. Mas a própria estrutura do avião já exige, né, que seja um aço ali de uma camada lá que suporta esse calor todo durante esse tempo. Então, isso é um exemplo de como que a descarga atravessa, né, o avião e os seus tripulantes estão todos a salvo. Né? Mesma coisa, um automóvel, meninos. Se você for atingido por um raio em movimento ou parado, ou ainda você bateu num poste, alguém bateu num poste, o cabo do poste se rompeu de alta tensão, encostou no teto do seu carro, ele passa pelo seu carro, vai para a terra, mas quem está dentro do automóvel está protegido. Aqui dentro, ó, o campo elétrico no seu interior é nulo. Então, se por algum motivo, e infelizmente nós vemos muito isso, acidentes
onde as pessoas batem no poste, rompe o cabo, encosta na lataria do carro. Esse pneu aqui, conduzindo energia, pessoal, queima, derrete, dá mau cheiro, dá fumaça. É assustador. Confesso que dá faísca, fogo. É assustador. É natural que o ser humano tente sair desse veículo, até porque pode explodir, né? Tem combustível aí, e tenta sair do veículo para fugir. Óbvio, é natural, é o nosso instinto de sobrevivência. Só que se ele sair do carro e tocar um pé ao solo, esse caminho que está passando pelo pneu vai passar pela sua perna, vai passar por você. E você vai sofrer a descarga. Você deixa de estar num campo elétrico nulo, no interior do veículo, para estar sujeito. Lembra que aqui dentro o campo elétrico é nulo. A tensão é nula aqui dentro? O que vocês acham? Não, a DDP que é 0. Então, olha só, a DDP de você para a lataria aqui de cima, na superfície, é 0. Se a DDP é 0, você está no mesmo potencial do raio. Olha que dificuldade. Aqui dentro. Se você coloca um pé no chão, a sua DDP aqui dentro é o potencial do raio. E o seu outro pé é o potencial do chão. Então, você pegou o potencial do raio, que você lá dentro, você tem o potencial do raio, que é enorme, mas não te provoca nada porque a DDP é nula, não tem DDP. Na hora que você põe o pé no chão, você estabelece uma DDP entre a tensão interna do veículo, milhões de volts, e o chão, que é 0. E aí, isso que está passando por aqui, vai passar por você. E você, é muito melhor passar pelo seu corpo, né, do que pelo pneu. Com certeza. Aí você vai sofrer as consequências, você sofre o choque. Então, dica... Professor, mas eu tenho que sair, porque senão o carro vai explodir. Não dá para ficar aqui dentro. Se tiver que sair, pessoal, pula com os 2 pés juntos, pula, cai com os 2 pés juntos aqui fora. Aí você largou a DDP do carro, enquanto você está no ar, né, você está saindo com a DDP do carro e adquirindo a DDP fora do carro, caindo com os 2 pés juntos. Você abandonou a DDP enorme daqui de dentro para cair no solo em segurança. Né? Se você der um pulinho muito curto também, forma arco do carro para você, aí para o chão. Aí você vira um caminho intermediário entre o interior do veículo, né, que está ligado à superfície, e o chão. Então, você tem que dar um pulão, né, mas nunca de perna aberta, né? Senão você toca um ponto outro. Pula para os 2 pés, cai lá na frente o máximo que você puder. Professor, pode falar. Inclusive, você estava falando aí que, por exemplo, o raio ele vai tender muito mais a ir pelo caminho do avião, porque é metálico e é muito mais fácil. Essas curvas que o raio faz é justamente procurando uma menor resistência do ar, não é? Exatamente isso. Ele não é um caminho reto, né? Quer dizer que ele vai tentando achar o caminho mais fácil para ele. Exatamente isso. Por isso que o raio, e muitas vezes, quando a gente vê um raio descendo, ele desce o que a gente fala o ramo principal, né? Que a gente fala que é a descarga principal. E aí vai tendo várias ramificações do raio, porque ele vai chegando a determinada altura, ele vai tentando achar o lugar mais fácil para descer, aí tem vários, igual raiz de árvore, né? Tem um principal que desce, chega em determinado lugar, ele tem um braço que às vezes desce para um lado, outro desce para o outro, um começa a descer, para no meio do caminho, porque tem um outro ramo que já chegou na terra, aí cessa, aí você pega a imagem de raio, deixa eu ver se você consegue ver aqui. Quando você pega umas imagens de raio, você tem várias ramificações. Aqui, ó, que bacana. É igual raiz de árvore, literalmente raiz de árvore. A raiz, ela vai procurando dentro do solo a região mais úmida, onde ela consegue chegar mais fácil na umidade, nos nutrientes, enfim. O raio é a mesma coisa, tem nitidamente a descarga principal. Olha aqui as ramificações. Ele estava tentando achar outro caminho mais fácil. Está tentando. Se aqui ele achasse um para-raio, num edifício muito alto, ele ia para o para-raio, edifício alto, ia cair, não ia cair na árvore. Então ele foi descer no principal, várias ramificações. Uma encontrou a árvore, aí fechou, acabou. Esse daqui não se completou, ele vai sondando. Olha esse aqui, achou vários pontos, né? Olha que raio mais ramificado que a gente fala, né? Ele achou vários pontos que são de igual facilidade para ele. Aí descarrega por quantos ele achar necessário. Aqui foi um só, aqui foram vários pontos de descarga lá da nuvem. Então, realmente, ele vai todo tortinho assim, para tentar achar ali. Aqui está um pouquinho mais frio, aqui vem um vento aqui que está mais úmido, né? E vai achar o caminho mais fácil para ele. Isso mesmo.
Professor, Oi? no carro, quando cai o raio ali, se o carro, por exemplo, está em movimento, Sim. tem risco de acidente? Por exemplo, o raio caiu ali, derreteu um pneu e... Tem, pelo susto, né? Pelas consequências do raio. Vou ver se eu consigo achar. Eu vi isso acontecendo, rapaz, lá no. Não sei que país que foi. O carro na estrada, cara, andando assim, velocidade de 80, 100 por hora. O raio atingiu, não sei como. E o carro rodou, né? Um susto, um baque, um pá, aquele tirão. O carro rodopiou e continuou depois na frente lá, mas ele perdeu completamente. Imagina aquele clarão, você está dirigindo, né? Dá aquele clarão, um pneu fura, aquela descarga, aquele barulho acontecendo. Você perde completamente o controle do veículo, imagino, né? Não deve ser nada fácil para quem está. Mas choque o cara não sente, entendeu? O que a gente pode afirmar é que o choque elétrico ele não vai sentir, mas os efeitos, os outros efeitos mecânicos do raio ele vai sentir, além do susto, né? Óbvio. Sim. Boa pergunta. Chique. Para gente terminar, pessoal, tem uma coisa interessante aqui. Olha que bacana. Eu tenho aqui uma esfera, porque até então, estamos terminando, tá, meninos? Essa aula é puxada mesmo. Até então, nós tratávamos de cargas pontiformes, lembram de cargas pontiformes? Que é uma carga pontual, né? Uma carguinha Q representada por um ponto. Uma boa definição. Aqui agora tem uma esfera condutora. Tem o centro da esfera. E a carga Q se distribui na superfície dessa esfera. Nós já vimos isso, né? Pela lei da repulsão lá, elas vão ficar na superfície. E aí eu vou tratar aqui campo elétrico E e vou tratar aqui potencial elétrico V. Desde o centro da esfera até lugar muito longe dessa esfera aqui, tá bom? Então percebam o seguinte, campo elétrico. Dentro da esfera, o campo elétrico é nulo, não existe. Acabamos de falar isso aqui várias vezes. Fora da esfera, a partir da superfície em diante, é a expressão que nós já conhecemos. K0, Qzão ao Qzão. Só que o Qzão agora não está no centro da esfera, ele está na superfície. Mas é o mesmo Qzão dividido pela distância, aqui a distância ao quadrado. Que distância é essa, professor? A distância da superfície até o ponto P? Distância do centro à distância D. Do centro da esfera, o D que eu uso aqui, não é da superfície, aqui onde eu estou com o laser, até o ponto P externo. A distância aqui é do centro da esfera até o ponto externo. O que isso quer dizer, meninos? Que se eu tiver uma esfera carregada, eu posso representar essa esfera como se fosse uma carga pontiforme Q no centro dessa esfera. Então a distância começa a contar do centro da esfera. Aqui no potencial a mesma coisa. Como se toda a carga estivesse no centro da esfera, mas nós sabemos que ela se distribui na superfície. Olha quantos detalhes tem a eletrostática. Olha que coisa fantástica, né? E que aqui dentro o campo é zero. Então o campo elétrico só surge, só é presente a partir da superfície e decai com o quadrado da distância ao seu centro, e não a distância da superfície. E o potencial elétrico? Oi, pode falar. Então, se eu fosse calcular a distância, eu ia ter que calcular a distância entre um ponto e outro e o raio dessa esfera? A distância para calcular o quê? A distância para calcular o quê, por exemplo? A distância entre a esfera e a esfera e o ponto. Aí eu ia ter que calcular o raio mais a distância ou não precisa de raio? Precisa. Para você calcular o campo elétrico... Você falou é no centro. O que você falou que é no centro da esfera. O centro da esfera é o raio, né? É da ponta até o raio. Isso. Até o centro. Então, é o raio. Então, eu ia ter que calcular o raio mais a distância. O raio mais a distância da superfície da esfera até o ponto P. Isso que eu estou perguntando. Aí eu tenho que calcular assim, então. Isso. Olha aqui, tá vendo a distância Dzinho aqui? Da onde que pegou a distância Dzinho? Do centro da esfera. A distância D, ela pega do centro da esfera, que é o R, mais da superfície até o ponto P. Exatamente o que você falou. Entendeu? Uhum. Mas aí, quando é pontiforme, não tem isso, né? Isso. Por que até então a gente não usou isso nos nossos cálculos? Porque até então, a carga Qzão geradora do campo elétrico era uma carga pontual.
porque não tinha uma esfera ao redor dela, né? Era uma carga pontual no ponto, já no centro. Por isso que os exercícios da física, quando você pega os livros, uma carga pontiforme. Por quê? Se eu não tomar o cuidado de ser pontiforme, eu começo a ter que ter esses cuidados que você comentou. Além de pegar a distância, ainda pegar o raio. Entendeu? Saquei. Por isso que você pega os exercícios do Enem, da física, a carga pontiforme. E eu era um que implicava muito quando era estudante. Por que carga pontiforme? Por que não pode ser qualquer coisa? Mas é um detalhe que a gente tem que tomar cuidado, porque senão o raio tem... Imagina que eu vou pegar uma esfera que não é pontiforme, é 1 metro. Raio igual a 1 metro. Tem aqui um raio de 1 metro. E esse ponto P aqui está a 2 metros dessa esfera. Tem uma esfera lá, né? Um globo. Deixa eu ver esse globo que a gente viu aqui, ó. Isso aqui, se fosse um globo, né? De 1 metro, gigante, uma feira de ciências, montei isso lá. Eu quero calcular qual é o campo elétrico a 2 metros desse globo. Então, é 2 metros que eu estou do globo, mais 1 metro de raio. 3 metros no total que eu tenho que considerar, entendeu? Bacana? Lembrando que aqui dentro da esfera, o campo é 0. Só nasce fora, né? É gerado, assim, é calculado, fora, e cai com o quadrado da distância até o centro, e não a distância até a superfície. Isso é bem fundamental a gente ter essa diferença. Então, se por algum motivo desse pra gente, sei lá, colocar a mão dentro de uma esfera, sem encostar ali na superfície, a gente não levaria choque, se a gente tivesse isolado. Então. Só que aí, se você está do lado de fora, os seus pés estão aterrados, concorda comigo? Sim. Aí você para chegar lá dentro da esfera, você tem que passar pela superfície de alguma forma, não tem? Sim. E aí, na superfície existe o campo elétrico. Então você está sujeito ao campo elétrico que você entra. Por isso que essa regra se aplica mais, não quem está do lado de fora, mas quem já está do lado de dentro da gaiola. Entendeu? Beleza. Porque do lado de dentro, ainda que a gaiola receba uma carga muito grande, uma indução muito grande, um potencial muito grande, receba a influência de um campo elétrico muito grande, quem está lá dentro não sofre os efeitos. Quem está do lado de fora e quer ir para dentro, tem que pular lá para dentro, né? É a mesma coisa que entrar num carro, né? É praticamente suicídio se você encostar nesse carro que está eletrizado aí. Isso. Exatamente. Vamos pegar a ideia do carro. Gostei, chique. O carro, eu estou do lado de fora, né? Aí eu quero entrar dentro do carro para desligar, para pegar uma joia. Você esqueceu lá, né? Sei lá, o presente da sua namorada, você tem que resgatá-lo. Tá vendo que o carro vai pegar fogo, vai explodir se não fizer nada. Aí você vê que a janela está aberta. Você, como estudante do IF, o que você fala? Opa, eu consigo lá pegar o presente da minha namorada. O que eu tenho que fazer para não tomar choque? Se eu abrir a porta e entrar, eu queimo, frito. Na mesma hora, estou com o pé no chão, o pé no carro, acabou. Se a janela estiver aberta, você vier pulando. Igual viu aqueles caras que passam dentro daquele aro com faca, com fogo? Você tem que vir pular de peixinho, cair dentro do carro, sem encostar em nada. Bacana, você consegue. Entendeu o que eu quis dizer? É, melhor comprar outra coisa mesmo, porque bem ninja. Você já viu no calçadão? Tinha antigamente aqueles caras que colocavam um círculo, né? Um círculo de fogo, cheio de faca, e ele vinha correndo, pulava exatamente no centro daquele círculo, né? Sem se machucar. Algo parecido com isso. Você teria que pular do lado de fora do carro, dentro da janela, passando dentro da janela, caindo lá dentro. Caiu lá dentro, o carro pode estar quase já em chamas, milhões de volts, nada aconteceu contigo. Mesma coisa vale do lado de dentro para o lado de fora, né? Você pular, só não pode dar o azar de encostar na lataria do carro e alguma coisa com o pé no chão do lado de fora, que aí acabou. Entendeu? Eu sou obrigado. Mas não seria só, ô professor, não seria só enfiar a mão por dentro do vidro, assim, sem encostar no carro e pegar a coisa lá dentro, não? Deixa eu ver se o seu pé está aterrado, né? Lembra disso. Assim, se eu não encostar no carro, eu só enfio a mão onde é o vidro, pego no banco assim e tiro. Mas dentro do carro tem tensão. Aí você tomaria choque do mesmo jeito, não? Então, na hora que você enfia a mão dentro do carro, olha esse gráfico aqui, ó. Qual que é a tensão que está lá dentro do carro? Dentro da esfera. Aqui eu vi o campo elétrico é nulo. Concordo. Só que dentro do campo, o campo elétrico é nulo dentro da esfera, ou dentro do carro, né? Dentro do avião, enfim, mas o potencial lá dentro é o quê? Não é zero. Então, se você enfiar a mão lá, você tá enfiando a mão num potencial que não é zero e os seus pés
estão aterrados no potencial que é zero. Então, você está enfiando a mão num potencial diferente de zero, sendo que os seus pés estão do lado de fora. Por isso que não funciona para quem está do lado de fora. Só funciona para quem está do lado de dentro. Porque do lado de dentro, você vai estar nesse mesmo potencial aqui, ó. Só que toda a região está nesse potencial. Então, a DDP é nula. 1.000 menos 1.000, 1 milhão menos 1 milhão. Do lado de fora, seus pés estão no chão, mas a sua mão estará lá dentro no 1.000. Entendeu? Entendi. E aí você acaba tomando choque. Por isso que não seria possível. Quando você pula lá dentro, eu tirei os meus pés do chão, estou flutuando e entrei igual um peixinho lá dentro. Caí lá dentro. Aí eu já caí inteiramente nesse potencial alto. Dos meus pés à cabeça entraram inteiramente nesse potencial de uma vez só. Eu não tive os pés num potencial e as mãos em outro potencial, entendeu? Porque o que pega, né, meninos, é a DDP, né? O que nos mata, o que nos provoca choque é a DDP. O potencial em si, tem gente que faz serviço em trabalho de linha viva, que trabalha lá no 500 mil volts, anda em cima da linha de 500 mil, ele está no potencial de 500 mil volts. O corpo dele todo está em 500 mil volts, mas ele não está aterrado. Se por algum motivo ele tocar em alguma coisa que esteja aterrado, bal, é 500 mil volts de choque, né? Não sobra nada para contar a história. Mas ele pode caminhar tranquilamente em cima da rede, ele põe aqueles cordões de segurança, né? Para caminhar em cima da rede, se ele cair, ele fica pendurado na linha. E anda por cima, anda mesmo, né? Com maior tranquilidade, está num potencial de 500 mil volts. Só que ele está inteiramente nesse potencial. Né? Ele não está sujeito a nenhuma DDP. A DDP sobre ele é zero. Tudo é 500 mil, ok? Então, olha só, eu queria mostrar isso. Olha só, aqui dentro da esfera, aonde o campo elétrico é nulo, o potencial existe e é constante. Ó. Saiu da esfera, o potencial reduz, não com o quadrado da distância, né, mas com a distância simplesmente. Nós vimos essa equação também, trabalhamos com ela. Tá? Então, saiu da esfera, o decaimento. E, de novo, que distância é essa? É a distância da superfície até o ponto P? Não, da superfície até o ponto P mais o raio. Ó. A distância pega aqui do centro, ó, do O ao O, como sendo o nosso centro. Tá? Então, a distância é como se fosse uma carga pontiforme colocada aqui no ponto O, no ponto zero, como que, entendeu? E até chegar na superfície vai constante, saiu da superfície diminui com a distância. O campo elétrico até chegar na superfície é nulo, saiu, diminui com o quadrado da distância até o seu centro. Viram? Meninos, isso é informação privilegiada, né? Vocês estão tendo aí acesso a conhecimento da física muito bacana. Isso a gente desenvolve várias aplicações por conta disso, né? Faltou só o poder das pontas. Eu explico isso na próxima, são 3h25 já. Eu explico isso na outra aula. Por que mesmo que a distância é ao quadrado? Do campo elétrico? É. Deixa eu ver aqui, ó. Por quê? Deixa eu ver se aquele slide está aqui nos ajuda. Achei. Lembra que a força elétrica, a lei de Coulomb, é K, Qzinho sobre D ao quadrado? E que o campo elétrico é a força sobre o Qzinho? Então, se eu pegar aqui a expressão da força, que é D ao quadrado, dividir pelo Qzinho, corta Qzinho com Qzinho, fica campo elétrico, é K0, Q sobre D ao quadrado. Isso é fenômeno da natureza, né? É a física natural, tal como ela é. É porque é, entendeu? Mas assim, eu consigo explicar baseado na lei de Coulomb, que o Charles Coulomb deduziu, né? Que é como a força elétrica atua sobre esse camarada, e o campo nada mais é do que a força sobre Q. Aí fica K, Q sobre o D continua. Já o potencial elétrico, ele olha aqui, a grosso modo, o potencial, ele é o campo vezes a distância. Então, eu tenho um campo que é D ao quadrado, vezes a distância de cima, corta D com D, fica só o D embaixo. Então, eu consigo explicar matematicamente o que representa o que a física nos ensina, nos experimenta, né? Digamos assim. Entendeu? Então, o campo elétrico, ele é proporcional ao quadrado da distância, porque ele vem aqui da força elétrica. O potencial, ele é proporcional simplesmente à distância. Eles têm comportamentos diferentes, o campo elétrico e o potencial elétrico. Professor, tem uma pergunta da Rebelo no chat. Eu queria perguntar se a gaiola em si fica eletrizada
do lado de dentro, ou nula. Não fica eletrizado assim. Por exemplo, uma pessoa dentro de um carro onde cai um raio, se ela encostar na lataria, ela vai tomar um choque? Sim, não. Eu falei sim, não, né? Olha aqui, Rebeca, me ajuda aqui, quer ver? Dentro do carro é o mesmo potencial da superfície do carro. A superfície, imagina essa esfera como um carro, tá bom, Rebeca? A superfície do carro tem o mesmo potencial de dentro do carro. Olha esse ponto interno aqui. Se a superfície está com 1 milhão de volts, vou chutar bem alto aqui, dentro da superfície, dentro do carro, você também estará com 1 milhão de volts. Então, se você encostar a mão na lataria do carro, você está com 1 milhão dentro, menos 1 milhão fora, 0 volts. A DDP é 0. Entendeu? Então, enquanto você está dentro da gaiola, enquanto você está aqui dentro da gaiola, você está protegido, porque você está no potencial da superfície da gaiola. Tudo certo. O problema é na hora que você põe a mão não na superfície, porque é o mesmo potencial, mas você põe a mão no chão. Ou você põe a mão num galho de uma árvore e a árvore está, né, a raiz está no chão. Né? Alguém vai te socorrer, te fornece lá um bastão para você segurar, uma corda, jogou para você sair do carro, você encosta a mão na corda e essa corda está encostada no chão, está amarrada em algum lugar, alguma estrutura que está aterrada. Então, o seu problema é quando você encosta a mão em objetos que estão fora da superfície, que estão fora da sua gaiola. Enquanto você está dentro da gaiola, colocando a mão na superfície da gaiola, a DDP é nula. Não sei se eu consegui te responder. Bacana? Então, tem um acidente, pessoal, vou tentar achar um vídeo. É triste, né, mas a gente tem que divulgar até para campanha de segurança, que vejo um caminhão, exatamente isso, um caminhão encosta na rede elétrica, nas ruas, né? A lataria dele encostou, ou como é que chama aquela parte? A caçamba encostou na rede elétrica. E o motorista tenta fugir, né? Na hora que ele sai, ele tá bem, né? Tá lá o pneu fritando, saindo fogo, que é fumaça, aquela situação de terror mesmo. E o motorista bem. Na hora que ele sai da cabine do caminhão e encosta, pula no chão assim, dá até um pulinho, mas com o pé meio lá, meio cá, ele já cai ali desmaiado, de tamanha intensidade do choque que ele é submetido. E fica ali fritando, coitado. É triste de ver. Mas é bom para ilustrar que a gente vai trabalhar em indústria, vai trabalhar na área de eletrotécnica, a gente tem que saber orientar as pessoas, né? Tem que saber orientar como não tomar choque e não sair nesses casos. Primeiro a gente tem que suspender o que está provocando o choque, desligar a rede, tirar toda ali aquela tensão que está na caçamba, que está encostando no caminhão, para ele poder descer com segurança. Não adianta você querer salvá-lo, só morre você e todo mundo junto. Não adianta. Tá? Então, nessa situação aqui, o raio é passageiro. Raio é milésimos de segundo, microsegundos, mas uma caçamba que toca a rede da CEMIG não é passageiro. Vai continuar lá encostando o tempo todo. Você tem que ligar urgente para a CEMIG, tem que pedir para desarmar urgente aquela rede. Muitas vezes a rede ela desarma sozinha, porque atua fusível, proteção, né? A própria estrutura de proteção da rede desliga aquele ramal, aí você pode descer com segurança, mas enquanto estiver energizado, não desça, porque você vai estar sujeito a uma DDP, que é o que vai te matar. Ok? Ufa. Dúvidas? Se eu achar o vídeo, eu compartilho no grupo com vocês lá. Beleza? Beleza. Meninos, desculpa o horário aí. Tem aulas que são mais longas, tem aulas que são mais longas ainda, né? Acho que a gente não conseguiu fazer uma aula que fosse rápida, me perdoem, mas é a forma que eu tenho de comunicar com vocês. E essa informação não adianta passar slide, né? Poderia simplesmente ler o slide, rapidinho, vocês entenderem nada, ficar aí por conta. Mas eu tento explicar e isso demanda tempo. Obrigado pela atenção de todos. Uma ótima semana, abençoada, né, para todos vocês. Dúvidas? Esse é um assunto duvidoso, vai dar um monte de caraminhola na cabeça. Vai dar dúvida mesmo, leiam, estudem, me perguntem, traz a situação, problema, quem te esclarece, é assim que o aprendizado será construído na cabeça de cada um de vocês. Beleza? Beleza. Meninos, muito obrigado, desculpe no atraso. Muito obrigada. Até semana que vem, pessoal. Boa semana. Até na paz. Fiquem na paz do Senhor Jesus aí. Até a próxima. A Rebeca está por aí ainda? Opa.